FlexSign 12 LA Edition. Bom, nesse vídeo nós vamos compreender a fundo como funciona o software FlexSign 12. No caso, a versão LA ou LA Edition significa Latin America, ou seja, é uma versão um pouco diferente e mais completa do Flex. Se você usa outra versão do software que não é LA Edition, você verá aqui ferramentas diferentes do que você vê na sua versão. Fica comigo e vamos desbravar o Flex. Estamos aqui no nosso FlexSign 12 LA Edition. Vamos lá. Antes da gente começar aqui a futucar o FlexSign, né, e a desbravar o seu conteúdo, eu vou levar em consideração que você não sabe nada do Flex, mesmo que você saiba, tá? Então vamos lá. Primeira coisa é a nossa área de trabalho, né, que é essa aqui. A gente precisa utilizar e centralizar o nosso material aqui na folha, tá? Muito importante a gente ter sempre à mão a central de desenho e a central de preenchimento, tá? Isso aqui vai modificar sempre que a gente tiver um objeto selecionado, tá? Ele está selecionado, mudou. Agora a central de desenho ela passa a mostrar as funções que você teria para esse desenho. Se eu clico fora, ele começa a me mostrar a folha. Então, cliquei no desenho ou em qualquer objeto, ele mostra as funções do desenho. Se por acaso no seu software não tiver ativada a central de desenho e a central de preenchimento, clicando nesses dois ícones aqui, ó, você vai conseguir botar elas aqui ao lado. E você pode movê-las para onde você quiser. Uma coisa que eu utilizo sempre é clicar com o botão direito aqui e marcar a aba Efeito, que vai aparecer esses ícones aqui, que você pode soltar ou colocar onde você quiser, personalizando assim a sua experiência com o Flex. Se você não quiser utilizar aqui, você pode vir na aba Efeito, que as ferramentas estarão aqui. Vamos começar primeiro com a parte de corte sem contorno, ou seja, o corte de um material que não é impresso. Para isso a gente vai vir na ferramenta Texto, clicar aqui e criar um texto. Silvio no Flex. Beleza, volto aqui na ferramenta de seleção, preencho aqui. Como eu criei esse texto aqui dentro do Flex, ele vai compreender que isso já é um corte, tá? Então se eu viesse aqui na lâmina, tá vendo? Cortar, plotar, ou Ctrl L, ele vai abrir essa função de cortar, plotar. E aqui, ó, se eu clicar nesse botãozinho, a gente vai botar no máximo da nossa tela para ver o que está acontecendo. Ele já vai entender que esse nome, ele já é um corte. Então se eu clicasse aqui em enviar, ele simplesmente começaria a cortar, independente da posição da sua lâmina no plotter. Então é bom tomar muito cuidado. Quando vamos começar um corte sem contorno, é importante entender que assim que clicarmos em enviar, a máquina vai começar o processo. Então é muito importante que a lâmina esteja posicionada sempre na quina inferior direita do seu material, começando assim o corte. Aqui no Flex, quando a gente for realizar o corte, é legal que a gente configure pelo software quais são as configurações desse corte, né? No caso, força e velocidade. A gente vai clicar aqui na lâmina, beleza, e tá aqui a cor do desenho. No caso, eu fiz o desenho inteiro em preto, então cor preta. Clica duas vezes ou clica em cima em editar, vai aparecer esse painelzinho. Então, aqui eu poderia clicar em força e definir a força do corte, aumentar velocidade ou reduzir velocidade e definir qual é a velocidade desse corte. Lembrando que o que for definido aqui, o plotter vai tomar como obrigatório. Mesmo que a configuração esteja diferente no painel, ele vai obedecer o software. Aqui, uma dica muito importante: se você utiliza uma máquina com mira laser e aqui está o seu offset, você pode simplesmente clicar em exportar e salvar esse offset em algum lugar. Escreve meu offset. Salve em algum lugar. Quando você precisar, se aqui tiver desmarcado, você vem em importar, seleciona esse arquivo e dá OK, ele vai puxar automaticamente a configuração que você já fez. Borda de depilação. Se a gente marcar a borda de depilação, ele vai criar um corte do lado de fora. Isso é muito útil no caso do vinil, né? Pra gente não ficar perdendo tempo na depilação. Simplesmente a gente puxa esse quadro externo e faz a depilação da parte interna do vinil. Depilação fácil é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que a borda de depilação. A diferença é que ele não vai pegar o quadro inteiro, ele vai pegar grupos específicos para facilitar a depilação. Aqui na laminazinha mais, né, na parte avançada, é muito legal utilizar o sobrecorte. O sobrecorte ele vai avançar um pouquinho do ponto zero, fazendo assim um corte completo e avançando mais, no caso aqui, um pouquinho mais de um centímetro. Eu deixaria aqui 0,200, né, 200 milímetros. É o suficiente para que não fique aquele fiozinho desejado na hora de fazer a depilação. E uma coisa muito utilizada para a gravação é aqui, preenchimento. Se a gente marca preenchimento, note que ele botou cheio, no caso aqui,
as duas marcações. Aqui a gente escolhe a largura da pena, que é a distância entre uma passada e outra, e aqui do lado o ângulo de preenchimento. Sempre que você for fazer um corte de um material sem corte de contorno, leve sempre em consideração que ele vai sair aqui dessa quina para cá, daqui para lá. Então, supondo que essa folha aqui seja o seu material, é nessa quininha aqui que você vai posicionar a lâmina antes de fazer o corte. Bom, então vamos partir agora para o corte de contorno. Eu vou pegar aqui e vou arrastar essa imagem para dentro do software. Lembrando que você poderia também clicar com o botão direito, importar e selecionar o arquivo, ou então arquivo, importar e selecionar o arquivo, tá? Eu prefiro sempre arrastar para dentro. Tá aqui o nosso arquivo. A gente utilizaria aqui, ó, corte de contorno, para definir o contorno desse arquivo em si. Como ele é um arquivo PNG, já está transparente a parte de fora. Então, eu definiria aqui do lado, na central de desenho, o nosso esboço. Eu vou botar um esboço negativo de 0.6. Aplicar, prontinho, tá feito aqui a definição do corte. Se você quiser e não tiver posto o painel de efeito aqui do lado, você pode vir também em efeito e corte de contorno. Agora que está feito, a gente seleciona, clica em arranjar múltiplas cópias. A partir daqui eu posso definir também pela central de desenho, por isso a sua importância, a quantidade de itens na folha. E aqui ele me mostra o valor total de itens. Cliquei em OK, ele vai aplicar. Beleza. Ainda aqui, deixa eu voltar para mostrar para vocês. Quando a gente vem em arranjar e múltiplas cópias, ele te dá aqui a opção de definir o espaçamento, tanto horizontal quanto vertical. Eu gosto de trabalhar com 0.1, que é algo muito pequeno. A Foison ela tem capacidade para fazer esse corte com perfeição. Dou OK para aplicar. Tenho aqui a minha multiplicação. Com ela em mãos, a gente precisa definir a marca de registro, né? Então a gente vem nesse botãozinho verde, marca de corte de contorno. Ou então, efeito, marca de corte de contorno. Dá no mesmo, tá? Isso aqui é só um atalho dessa guia de efeito. Feito isso, você vai selecionar aqui o tipo, né, de contorno. Se você usa uma Foison com mira laser, você vai selecionar 4 pontos. Se você usa uma Automark, sai marca automática. Vou deixar aqui, beleza. Aqui ainda você tem a opção de configurar, né? A gente pode aumentar o espaço entre as marcas de registro e os objetos a serem cortados, ou a gente pode deixar em 0. Ó. Beleza, aplicar. Somente quando a gente faz isso é que você vai conseguir habilitar esse botão corte de contorno, que é a lâmina com esse fiapinho vermelho embaixo. Clicamos nela, aqui vai aparecer as configurações do corte de contorno. Aqui ao lado a gente pode simplesmente configurar essa cor, colocar ou não a borda de depilação e definir o sobrecorte. Isso é muito importante. Se o seu objeto aqui estiver na horizontal, ou seja, ele vai ser impresso levando em consideração isso, na hora de fazer esse corte, você precisa colocar no plotter também na horizontal, tá? Se estiver na vertical, na vertical. Beleza? Clicaríamos em enviar para proceder com a leitura dos 4 pontos e realizar o corte. E aí, gostando do vídeo? Clica no like. Beleza, aqui vamos para o Production Manager. Aqui tem as cortadoras disponíveis, no caso uma Foison Automark e uma Foison C24. Você vai selecionar a sua. Por aqui também você pode clicar com o botão direito e mudar a porta. Supondo que você foi lá, mudou a porta USB que ela ficava conectada. Então por aqui você consegue simplesmente clicar em mudar a porta e selecionar uma porta nova para esta cortadora. Beleza, ainda aqui no plotter eu vou clicar aqui nesse botãozinho, né, do lado do seu nome, propriedades da configuração, propriedades do trabalho, recortar, e aqui eu vou marcar offset de lâmina e definir corretamente qual é o offset da nossa lâmina. Isso só muda se você usa uma lâmina de 30, 45 ou 60 graus. Há pequenas variações entre uma lâmina e outra, mas por via de regra você pode utilizar o valor padrão. Isso vai evitar com que a sua borda na hora do corte saia arredondada, então é importante configurar o offset de lâmina. Aqui em opções da cortadora você consegue definir o offset X e Y e deixar salvo. Beleza, a gente falou nesse último exemplo que nós usamos uma imagem PNG e, portanto, transparente em volta. Mas supondo que a gente fosse utilizar uma imagem em JPG.
ou JPEG. Trouxe aqui esse boneco como exemplo. Vou diminuir aqui um pouquinho. Beleza. Se a gente for criar aqui um corte de contorno, ele vai pegar a parte de fora, que é justamente por conta da parte branca externa da imagem. Então a gente vai vir aqui, seleciona a imagem, imagens de bitmap, fazer transparente, clica do lado de fora, ele vai selecionar, a gente clica em OK, prontinho. Agora quando a gente mandar fazer o contorno, ele já vai pegar o traçado do boneco. Lembrando que isso funcionou porque o fundo era de um tom só ou de tom muito parecido. Se a parte de fora fosse um desenho como uma imagem, né, um fundo, um campo no fundo, ele não conseguiria fazer esse recorte tão facilmente. Vamos lá, supondo que eu tenho essa imagem aqui, eu quero remover esse fundo, né, esse parque atrás, essas imagens, essas árvores atrás, mas eu não tô com tempo de pegar o Photoshop, eu não tô com o Photoshop à mão. A gente vai pegar aqui essa ferramenta aqui do lado, ó, ferramenta de caminho Bezier. Clica nela e a gente vai clicando e marcando. Eu vou dar um zoom aqui para facilitar. Dá um pouquinho de zoom, vamos lá. E vamos recortando. No caso aqui, a minha ideia é passar para você uma forma de economizar tempo e também de realizar levando em consideração o software que você tem em mãos, né? Aqui a gente vai simplesmente selecionando a parte do fundo. Claro, se você tiver paciência, tiver tempo, ficar aqui com muita delicadeza, o processo vai ficar legal, vai ficar melhor do que o que eu estou fazendo. Beleza, aqui eu fecho o nó. Show de bola, tá aqui o contorno. Deixa eu diminuir o zoom. Beleza. Agora o segundo passo seria selecionar as duas imagens, botão direito, máscara. Prontinho, a gente tem uma imagem com um fundo apagado através do Flex Sign. Redesenhando uma caixinha utilizando o Flex. Então eu vou trazer aqui o molde. Beleza, vou aumentar ele. Note que a qualidade está péssima, não tem menor importância uma vez que a gente vai redesenhar. Então, utilizando o que a gente já aprendeu aqui, imagens bitmap, fazer transparente, clico do lado de fora, ele vai pegar a parte branca todinha. Dou OK, pronto, ele apagou a parte de fora. Agora eu vou clicar aqui em fazer o corte de contorno e aplicar. Vou separar o corte de contorno. E a gente tem então o formato da caixinha. Isso aqui é uma forma de fazer assim, levando em consideração que você quer economizar tempo. Você poderia redesenhar a parte de fora também. Mas nesse caso eu vou redesenhar apenas a parte interna. Então para fazer isso de maneira perfeita, botão direito, edição do caminho, vai aparecer essa barra aqui. De novo eu vou usar a ferramenta de carimbo Bezier, beleza. Eu vou redesenhar aqui essa parte, ó. Cliquei aqui. Cliquei aqui. Ah, Silvio, mas eu não tenho certeza se está reto. Como é que eu faço? Alinhar horizontal, essa ferramenta aqui em cima, ó. Puff. Agora a gente tem certeza que essa linha está reta. Eu confesso que quando é um desenho assim muito reto, eu prefiro dar Ctrl+C, Ctrl+V, ter essa linha duplicada e simplesmente posicionar com o mouse ou com o teclado onde eu quero. De novo, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu já sei que ela está completamente reta, porque eu utilizei esta ferramenta aqui em cima, alinhar horizontal. Então aqui eu vou clicar do lado, arrastar até onde eu quero. Ctrl+C, Ctrl+V de novo, vem em central de desenho e mando deitar. Essa é uma forma que eu gosto de usar para economizar tempo, mas você pode redesenhar manualmente tudo. Então, vamos lá, fechar o ponto aqui. Ó, eu já mexi de uma forma que eu não sei mais se está reto. Então, a mesma coisa, alinhar vertical. Pronto, agora eu sei que ela está reta. Ctrl+C, Ctrl+V. Vou trazer para onde eu quero. Ctrl+C, Ctrl+V de novo. E assim você vai redesenhando a arte por cima, exatamente por cima da original. Prontinho. Agora eu posso deletar a de baixo. Tá aqui. Eu vou selecionar tudo. Botão direito, combinar, agrupar. Beleza, aqui eu vou definir que eu quero que seja uma linha reta, eu não quero pontilhado, porém vermelha, que eu quero fazer vinco.
Então eu vou simplesmente dar aqui -1. Toda vez que eu dou esse zoom, eu tô fazendo sem vir aqui na ferramenta de zoom, que eu poderia clicar aqui em botão mais e menos, tá? Mas para facilitar a minha vida, eu aperto o Ctrl e rolo para frente e para trás. Beleza, pego aqui a parte interna e vou posicionar aqui novamente na minha arte. Aqui eu posso desagrupar de novo e ajustar o que eu quero. Essa eu não quero, beleza. Ou melhor, essa aqui é só aqui, ó. Só aqui. E assim você vai ajustando a sua arte para que você tenha um efeito perfeito na hora do corte. É muito importante tomar cuidado com os detalhes. Não adianta você fazer a caixa de qualquer jeito, com pressa, porque não vai ficar legal. Ajustou tudo, bonitinho, né? Se eu tivesse deixado como estava, funcionaria? Funcionaria. Ficaria perfeito? Não. Beleza. Tá na mão. Então agora a gente já poderia selecionar tudo, clicar em cortar, supondo que fosse sem contorno. E aqui a gente teria a parte vermelha para o vinco e a parte preta para o corte. Podendo vir aqui na lâmina, em opções, e definir a cor da linha vermelha para algo mais leve, né? Pelo menos metade do que é o seu corte. E na parte do corte de contorno, definir algo mais forte. Que você precisa fazer os testes para saber exatamente o que você quer fazer, se essa força realmente vai fazer o corte completo. Deu ok, beleza, já poderíamos clicar em cortar. Agora que você está terminando de assistir todo esse vídeo, eu espero realmente que você tenha aprendido coisas diferentes aqui, coisas mais profundas e ferramentas que você não estava habituado a utilizar. Que esse vídeo tenha sido um guia para você desbravar o Flex e aumentar o máximo o potencial da sua Potterfoil. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!